Estão presentes fisicamente. Boa noite aos nossos amigos virtuais da internet, que semanalmente também nos acompanham aqui nesse trabalho. Né? E antes de todo o trabalho, a gente sempre dá os recadinhos da casa, né? Falando dos trabalhos que são feitos aqui na casa. Temos uma relação de palestras que, na verdade, estão fixadas lá nos quadros, né? Mas, basicamente, temos palestra todos os dias, tá? Sempre antes das palestras, meia hora antes, tem o atendimento aqui da casa, tá? Para quem quiser passar pelo atendimento antes. E temos na sexta-feira a palestra diferenciada, que é para dependentes químicos, né? Que ela pode ser feita tanto na presença aqui do dependente químico, mas geralmente, como é difícil, né? Pode ser através de um parente, um amigo, né, e vir fazer um trabalho pensando, voltado para essa pessoa. Então, esse é um trabalho diferenciado. Eu queria dar um recadinho aqui também, que todo segundo sábado de cada mês, a gente tem, a partir das 9 horas, entrega de 72 cestas básicas, ok? Todos os sábados, às 17 horas, a entrega dos lanches para morador de rua. Trabalho bastante interessante, muito gostoso de ser feito. E todas essas atividades de palestras estão no quadro ou através do site também, que é o www.casadocaminho.com.br. Um recadinho especial que a gente está dando neste período agora é relativo à viagem da Sacramento e Araxá. Né? Essa viagem será de 10 a 12 do 10, ok? Então ela pega o feriado do dia 12. E o valor, na verdade, é R$600. E tem várias formas de pagar. Pode ser pago em parcela, pode ser pago à vista, pode ser pago em 4 de 162. Então, tem várias formas de se pagar. Quem quiser, é só procurar a Sandra ou o pessoal aqui da casa, tá? Só para dar uma ideia deste roteiro, vai na Chácara da Tia Eigorina, que é em Sacramento, Minas Gerais, Fonte Dona Beija, em Barreiro, Grande Hotel do Lago, em Araxá, e Casa do Caminho do Tadeu. Então, além de ser um trabalho... Além de ser uma viagem para se conhecer esses locais turísticos históricos, também se faz todo um trabalho espiritual nesses dias. Ok? Então é isso. Em termos de recado, é isso. Peço a vocês, meus irmãos aqui presentes, também os irmãos das internet, que agora, nesse momento, possamos nos concentrar em nós, no nosso corpo, na nossa alma, espírito que somos, e voltar para dentro de nós, nos sentindo como seres plenos, como seres de luz, e possamos assim, através deste sentimento, deixar para fora deste momento, desta casa, todos os nossos problemas no dia a dia. Que possamos assim, desta forma linda, dessa forma livre e pura, nos conectar à corrente de amor desta casa. E esta corrente de amor, através dos nossos mentores de luz, que nos ajudam nos trabalhos diários, possamos nos conectar à corrente maior do nosso Mestre Jesus, e assim receber todo o amor, todo o carinho, todo o trabalho de evolução e de aprendizado que vem até nós através do Evangelho. E que o trabalho de hoje, que possa ser feito nesta casa, seja, além de muito amor, também de muito aprendizado. Obrigado, e que assim seja. Então, agora nós vamos começar a palestra, né, como foi dito, com o nosso irmão Caetano, e a palestra Na Tempestade. Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz de Jesus seja nos vossos corações, sempre. Grande alegria estar de novo reunidos aqui nessa casa de amor, né, que nos abriga o quê? Da tempestade, não é verdade? Nosso abrigo, nosso pequeno abrigo que nos protege das tempestades. E a importância, né? Eu sempre gosto de iniciar nossas palestras lembrando da importância de nos unirmos, unir nossos corações. Nós viemos aqui, meus queridos, não unir corpos apenas, né? Nós unimos mente e corações. Isso que é importante, né? Nós realmente buscamos essa conexão com o mais alto. Uma vez por semana dedicamos a esse exercício divino, porque nós somos divinos, não é isso? Não podemos esquecer jamais disso, a nossa origem divina. E é por isso que nós temos essa necessidade de nos dedicar um tempo das nossas vidas aqui na matéria a essa conexão. Porque se não o fizermos, nós perdemos o quê?
perdemos justamente essa conexão, né? E é onde os problemas, as dúvidas, tudo chega com maior força, né? Com muita força. E hoje o texto vai falar justamente disso. Um texto lindíssimo, que lembra aquela passagem de Jesus caminhando sobre as águas, né? A famosa passagem, né? Que até hoje assusta todo mundo. Nossa, Jesus caminhando sobre as águas, né? Mas Jesus era o mestre, né? Jesus era o mestre. E o texto vem do Zé Carlos de Luca, todos conhecido, grande conhecido de vocês. O texto chama-se Na Tempestade, e quem quiser mais palestra do Luca nessa direção, está lá no livro Socorro e Solução. Olha aí. Tudo bem, Wagner? Socorro e Solução. Aí está lá, no Evangelho de Mateus. Né? Coragem, sou eu. Não tenham medo. Quem diz isso? Jesus. Né? Jesus, vocês se lembram, os discípulos estavam no barco, no Mar da Galileia, né? A tempestade os pegou no meio do Mar da Galileia e eles estavam desesperados e Jesus, calma. Viram Jesus caminhando sobre as águas. Calma, sou eu. Jesus pronunciou essa frase no momento em que seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no lago da Galileia. Os ventos sopravam fortemente e ondas violentas castigavam o barco. Jesus não estava com eles, mas chegou bem no momento em que a embarcação corria o risco de virar e jogar seus amigos nas águas do lago revolto. Era possível imaginar que poucos sobreviveriam, mas Jesus surgiu no momento mais crítico, na hora do barco virar. Era madrugada e o mestre apareceu caminhando sobre as ondas. Os discípulos, porém, não o reconheceram de pronto. Nós também não reconhecemos a presença amiga de Jesus nos momentos mais graves de nossa vida. Julgamos que estamos sozinhos nas tempestades e que o barco da nossa vida pode virar a qualquer hora. Mas é no auge da crise que Jesus aparece, assim como apareceu aos discípulos, temerosos, na iminência do naufrágio, e a eles ministrou a lição de coragem. Olha que interessante. O barco da nossa vida, aí De Luca vai trazendo essa lição para dentro das nossas vidas, isso que é o mais interessante. O barco da nossa vida não vai virar se tivermos coragem, olha, vamos prestar atenção nessa palavra, coragem, para enfrentar os desafios do caminho. Problemas, desafios, obstáculos sempre surgirão na estrada da nossa vida. Esse é um recadinho. Por quê? Vamos lembrar, nós estamos no mundo de quê? De provas e expiações. E nós estamos aqui, ou nos provando, ou espiando o nosso passado, não é verdade? Essa é uma verdade já que nós já aprendemos e já estamos quase aceitando, não é verdade? Já estamos quase aceitando. Porque não é difícil de aceitar, né? Nós temos aquela ideia de que somos os privilegiados da criação e deveríamos ser privados de todo e qualquer problema, não é verdade? Nós viemos aqui para ser felizes, né? Mas a gente vai aprendendo que não é bem assim. Nós temos trabalho a fazer ainda. Somos seres trabalhando pela perfeição, somos seres perfectíveis, né? Somos imperfeitos e estamos trabalhando a nossa perfeição, a nossa evolução. Por isso que surge o quê? Problemas e obstáculos, né? E dúvidas, claro, né? Porque nós não sabemos tudo. Então é normal que tenhamos dúvidas, é normal que duvidemos, é normal que tenhamos momentos de grandes aflições. Jesus não impediu que a tempestade apanhasse os discípulos em plena travessia do lago da Galileia. Não fez isso porque queria transmitir aos discípulos a lição da coragem, da autoconfiança e da fé. O mestre sabia que seus discípulos eram medrosos e inseguros, assim como nós. E por isso, deixou que eles enfrentassem uma situação de perigo, para que através dela aprendessem a exercitar o quê? Justamente a coragem. Veja bem, exercitar, meus queridos. Esse é o verbo que nós estamos conjugando aqui nessa nossa luta e estamos exercendo. Nós estamos realmente
exercitando coragem. É exercício. Né? Assim também ocorre conosco. Deus nos permite passar por dificuldades. Olha só, Deus permite. Se Ele quisesse, podia não permitir? Poderia, não é verdade? Deus não é todo bondade, todo poderoso, único, onipotente? Sim, poderia nos criar perfeitos, sem nada para ser feito. E daí? Não? Que mérito nós teríamos nessa perfeição? Qual é o mérito? Essa é a lógica que está por trás de toda a criação divina, que muitas vezes nós temos dificuldade em entender. Para nós, no nosso conceito, Deus devia ter criado todos já perfeito, né? Não precisaria desse sofrimento, dessa coisa toda. Mas e daí? E o mérito? Nós não estamos sendo exercitados para também sermos deuses? Como seríamos deuses no futuro? Se nós não tivéssemos o quê? A experiência. Não é verdade? Não tivéssemos passado pelo crivo da experiência. Não seríamos deuses. Seríamos deuses vacilantes. Né? Cada problema é um exercício, de novo, cada problema é um exercício de aprimoramento de nosso espírito, a fim de que nos tornemos mais fortes e mais conscientes dos nossos próprios potenciais. Olha que maravilha é a criação. É isso que Deus quer de nós. Quer que nós desenvolvemos os nossos potenciais. Porque está tudo dentro de nós. Essa é a grande misericórdia divina. Tudo que nós precisamos está em nós. Por isso que Jesus nos lembrou, vós sois deuses, não disse isso, mas em potencial. Potencial esse que nós temos que desenvolver pelo trabalho. Não é isso? Pelo trabalho. Para o quê? Para nós sermos mais fortes. Eu lembro sempre aqui que nesse trabalho que nós estamos realizando, queridos, de participarmos da sociedade, de constituirmos família, de superar obstáculos e todo tipo de dificuldade para criarmos nossos filhos, a convivência no nosso lar, a convivência na comunidade, o nosso trabalho, quer dizer, esse raio que vai se expandindo, tudo é para que nós adquiramos a nossa musculatura espiritual. É como se nós estivéssemos numa academia espiritual, não é verdade? Na academia física nós vamos fortalecer o nosso corpo, né, para ficar forte, saudável. Então, espiritual também é para nós realmente aguentarmos os embates, as dificuldades e os problemas que, com certeza, num mundo como o nosso, são inevitáveis. Ao surgir a visão dos discípulos caminhando sobre as águas, Jesus quis nos ensinar, como mestre que era, mestre supremo, que o homem é o senhor dos problemas e não servo deles. Olha que interessante essa ideia. Nunca devemos colocar o foco no problema, mas sim colocá-lo em nossa capacidade de resolvê-lo. Olha só que interessante. Por quê? Porque eu sou ser divino. Eu tenho toda a capacidade, os potenciais para resolver qualquer problema. Desde que eu pense assim. Aí é que está o segredo. Muitos de nós, quando enfrentamos problemas, não pensamos assim. Qual é o primeiro impacto? É desanimar. É cair no desânimo, na descrença, na falta de fé. E aí perdemos. Aí sim vamos deixar que o problema nos governe e não nós governarmos os problemas. Mas temos que inverter isso. Não, eu posso. Jesus me disse que eu sou um Deus. Eu posso resolver. É isso que nós temos que ditar para nós conscientemente com toda a força interior que já nos é possível. Porque nós já somos seres medianamente evoluídos e já temos capacidade de exercitar essa consciência em nós, trazer essa consciência para a nossa vivência diária. Isso é possível. O problema é que nós não acreditamos. Então, novamente, nunca devemos colocar o foco no problema, mas sim colocá-lo em nossa capacidade de resolvê-lo. Eu não sou o problema, eu sou a solução do problema. Nunca nos esqueçamos disso. Olha que interessante. Realmente é uma forma
um conselho corajoso, né? Aquele que realmente nos chama para a nossa responsabilidade enquanto ser imortal. E isso é despertar consciência, queridos. Não é somente aquela coisa metafísica, distante, longe, não, é uma coisa muito próxima de nós e que está dentro de nós. E é nossa responsabilidade despertarmos esses potenciais, porque senão levaremos muito tempo para sairmos dessa fase evolutiva. Esse é o nosso risco, né? Que nem na escola, né? Se nós não tomarmos consciência do que estamos fazendo na escola, o que acontece? Ficamos lá o mais do que o necessário. Quem cultiva o medo, e agora ele vai para essa questão do medo, quem cultiva o medo o faz por acreditar que o pior vai acontecer, não é isso? A gente fica apavorado, achando que o pior vai nos acontecer. Jesus nos ensina, porém, a combater o medo pela fé de que o melhor vai acontecer. Quer dizer, é a inversão. É aquela coisa de nós invertermos realmente os polos das coisas. E a fé nos dá a coragem necessária para lutar contra os maiores temporais da nossa vida, pois guardamos a certeza de que a vitória é o prêmio dos corajosos e não dos temerosos. E aí vem um conselhinho. Todos os dias, tome uma decisão a cada dia. 2 pontos. A de escolher a fé em vez do medo. Olha que interessante esse conselho. E o que é fé, queridos? Que nós sempre pegamos essa palavrinha complicada, né? Fé já joga para o abstrato, e fé é uma coisa muito distante. Fé é certeza. Fé é confiança. E essa certeza, essa confiança, você constrói, ela tem que ser construída. Por isso que eu falo de musculatura espiritual. Ela tem que ser construída no exercício, por isso que o exercício é interessante. Quem não exercita, quem foge do trabalho, quem foge de responsabilidade, quem foge de problemas, quem foge de dificuldades, não adquire esta fé que almeja. Esse é o segredo. A fé vem desse enfrentamento. A cada enfrentamento que você vence, a cada vitória que você conquista, a tua vitória, a tua fé cresce, porque você diz, eu posso. Eu já venci muitas batalhas. Não tem muita gente que realmente tem fé por causa disso. E ela só tem fé realmente porque eu venci. Né? Porque ela construiu. Isso é tijolinho por tijolinho. Não é realmente muito fácil. Não é realmente frequentar só os templos de oração, ou participar de grupos de oração, mas é realmente trabalhar dentro de você essas questões, sem medo, enfrentá-los. Então, tome a decisão a cada dia, a de escolher a fé em vez do medo. Tá? Aí ele cita o Mark Twain, que é um escritor americano, que escreveu assim, coragem é a resistência ao medo, que é interessante esse negócio aqui. Coragem não é a ausência de medo, olha só. Coragem é a resistência ao medo. Domínio do medo e não a ausência do medo. Isso quer dizer que uma pessoa corajosa não é necessariamente uma pessoa sem medo, mas uma pessoa que domina o medo que sente. Olha que interessante. Então, o que nós estamos buscando? É dominar realmente os nossos medos, dominar as nossas fraquezas. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Esse é o trabalho. É dominar os nossos medos. Porque medo realmente, como nós somos seres ainda em evolução, pequenos em conhecimento, ainda temos receios e medos de muitas coisas. Né? Mas, qual é o nosso trabalho, o nosso exercício? É realmente lutar contra esse medo. Não é isso? Oferecer resistência cada vez maior, até que ele desapareça. Não é assim com os grandes mártires, né? Por que os mártires, às vezes, caminhavam enfrentando grandes situações sem medo? Onde eles onde eles construíram essa confiança? Porque são todos humanos também, da mesma espécie. Por quê? Construção, queridos, trabalho. São irmãos com mais experiência, com certeza, do que nós. O corajoso age, apesar do medo que sente. Olha que interessante. Então, o corajoso age, apesar do medo que sente. Se formos esperar passar o medo para agirmos, provavelmente vamos morrer esperando esse imaginário dia chegar. E até lá,
as ondas já terão afundado o nosso barco. Olha que interessante. E é uma verdade. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos sucumbem, né, por não terem coragem de agir, sucumbirem ao medo, não é isso? O medo realmente é um sentimento que nós não devemos deixar que ele se aloje dentro de nós. Por isso que ele diz que nós temos que lutar contra o medo, tentar vencer o medo, com todas as nossas forças que nós já somos capazes. Nos armar com todas as ferramentas possíveis, mentais, emocionais, para lutarmos contra esses medos. Que todos nós temos, é claro. Aliás, para falar a verdade, eu tenho medo das pessoas que dizem não sentir nenhum medo. Porque o medo é um sentimento tipicamente humano, inerente à nossa fragilidade e vulnerabilidade. Então, reconhecendo que nós ainda somos pequenos e, portanto, é comum que sintamos medos. Mas só nos tornemos grandes se nós realmente praticarmos exercício e lutarmos contra esses medos. Quando estiver chovendo muito forte na sua vida, quando os problemas desabarem sobre você, não ponha o foco no volume de água que está caindo. Encha-se de fé e coragem e continue remando com sua mente. Olha só o que chama atenção para a mente. Firme na crença de que a tempestade vai passar e depois dela o arco-íris da felicidade brilhará em seu caminho. Olha que interessante. Então essa imagem, que é poética, né, é muito bonita. Nós realmente devemos confiar naquele velho adágio, que depois da tempestade sempre vem o quê? A bonança. Não é verdade? E olha o que ele diz, colocar o nosso pensamento. Então, se nós estivermos passando problemas de doenças do corpo físico, doenças na área emocional, até mesmo na mental, esses vários níveis de doença que nos atingem, nós temos que tentar nos manter lúcidos e dizer que é possível realmente esperar essa tempestade passar. E mais, que nós não estamos sozinhos nessas lutas. Que nós sabemos que hoje que nós temos uma retaguarda imensa e que basta que nós acessemos essa retaguarda, não é verdade? Que nós busquemos o amparo desses irmãos que nos dão carinho e sustentação. Né? Não deixarmos nos envolver pelo medo. Perfeito? E buscar ajuda. Elas estão aí. Só que nós é que temos que tomar a iniciativa. O trabalho é nosso, lembra? O trabalho é nosso. Essa tarefa tem que partir de nós. Então não vamos esquecer disso. Porque como disse um outro adágio, nada cai do céu, né? Nada cai do céu. E quando sentir seus braços se enfraquecerem, quando o medo se insinuar em sua mente, lembre-se de que Jesus está presente, dizendo a você: ei, meu amigo, coragem, eu estou aqui para entrar no barco da sua vida e remar junto com você. Olha que interessante. Isso é o exercício mental que nós temos que fazer. Só que nós temos que, para fazer isso aqui, querido, nós temos que abandonar essa preguiça mental que realmente nós temos assim para dar e vender. Nós temos uma preguiça mental terrível, não é verdade? Por isso que esses conselhinhos nós achamos muito legal, muito bom, mas quando nos convidam para usarmos nossa mente, a gente já sente uma preguiça, né? Muito poucos de nós sabem usar essa ferramenta com sabedoria, que é o mental. Mas é uma ferramenta poderosa. E só ela realmente pode nos conduzir de forma segura no meio das tempestades. Botem toda a confiança de vocês nisso. E aí sim, ao acionar o seu pensamento, é por isso que ele chama a atenção no pensamento, você se linka com as forças vivas da natureza que estão na sua retaguarda, que estão aqui para te amparar. Só que você tem que acessar. Esse é o segredo. Você tem que sair da sua comodidade e trabalhar por si mesmo. Esse é o segredo, queridos. Pequenino? Sim. E é por isso que muitas vezes nós não acreditamos. Não é só isso. Não basta eu ir lá,
sentar e ouvir, já está tudo resolvido? Não, porque você é agente. Você é que tem que realmente movimentar as forças. Isso ajuda, claro que ajuda. Só que tem que partir de você. Você tem que mobilizar as forças internas. Né? O médico sabe disso. Para curar um doente, ele não consegue curar o doente se ele não querer se curar, não é isso? Nenhum médico consegue. Por que os médicos espirituais, se os médicos da carne, que é matéria, que poderia aplicar os antibióticos, aquela coisa toda, embora dependa da vontade do paciente, não consegue? Imagine nas coisas espirituais, que são muito mais, né, sensíveis, muito mais voláteis do que as coisas da matéria densa. Então pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso, todos nós que estamos enfrentando problemas e dificuldades. Vamos enfrentá-los com coragem. Coragem construída. Coragem que nós sabemos que é construção, não é milagre. E aí sim vamos adquirindo essa fé que tanto nós almejamos. Então esse é o conselho do De Luca para essa nossa noite de hoje, para a nossa reflexão durante a nossa semana. E que, no meu ver, é muito propícia, porque na maioria dos nossos problemas diários, o que nos assalta é o medo. É o medo de falhar, é o medo de mudar de emprego, é o medo de escolher um parceiro para tocar a vida, não é verdade? É o medo se tem um filho ou não, né? Se tem dois. São medos, né? São medos. E nós não podemos esbarrar nesses medos. Né? São as doenças que realmente atingem as nossas organizações. Mas temos que ter a fé, essa fé construída, essa fé que realmente modifica as coisas, que transmuta. Esse é o segredo. E está tudo onde? Em nós. Pode não parecer, mas está tudo em nós. Nós somos os senhores de nós mesmos. Basta que nós despertemos para essa realidade. E isso faz parte da realidade do espírito imortal. Se nós não tivermos isso como premissa, nós perdemos o foco. Perdemos o foco. E aí sim, o risco é cair na caminhada. Mas o contrário não. Se nós realmente buscarmos esse foco de luz e seguirmos esse foco de luz, nós vamos realmente iluminar a nossa estrada de uma maneira que vocês vão pensar que é milagre. Né? O velho conceito de milagre. Então é isso. Vamos continuar linkado com os nossos superiores, nossos irmãos dos planos maiores da vida, sempre reconhecendo que ainda somos pequeninos, mas estamos no trabalho de construção. E aí sim, que o Pai nos abençoe nessa tarefa, que Jesus nos ilumine e que não nos falte a assistência dos nossos irmãos superiores nessa tarefa. Muita paz a todos. Antes de mais nada, obrigado, Caetano, pela ótima palestra, bem esclarecedora, né? E coloca aquela pulguinha nas orelhas de todo mundo, né? Quem que não tem medo? Mas é bom que tenha medo. É bom que tenha medo. Medo numa certa dose é muito bom, né? É isso que foi dito aí. E assim, a gente vê quanto a gente conhece pouco e quanto a gente tem muito que aprender, né? Por mais que a gente saiba que nós somos eternos, que nós estamos aqui e a nossa existência aqui é um segundo perto da eternidade, que razão a gente teria para ter medo, né? Nesse tão curto espaço de tempo perto de tudo que somos? Não sei se você quer colocar um pouco mais sobre isso. Então, justamente o medo, ele aparece quando nós nos sentimos muito pequenos, frente a uma coisa gigantesca que é a vida. Quando nós olhamos assim, nos espantamos com essa imensidão, né? Mas é como ele recomenda. Nós temos que ter a coragem de combater esse medo, porque é normal que tenhamos, mas temos que ter a coragem de combater. Ou seja, ir nos autodominando, né? Tomando realmente as coisas nas nossas mãos, né? Através do nosso pensamento. A ferramenta é o pensamento. Nós vamos nos assenhorando das nossas ações, das nossas atitudes, e vamos também buscando uma compreensão maior do que realmente ocorre na vida real, na vida de espírito. Não focar muito nessa vida material, que ela é toda o quê? Ilusão, né? Ela não existe, ela não tem realidade palpável, mas sim a vida espiritual. Quer dizer, não perder de foco que somos espíritos numa viagem cósmica, né? Somos realmente, como lembrou o Ayrton, imortais.
Nós não temos mais fim. Nosso fim é a perfeição, né? Co-criadores com o Pai. Esse é o nosso destino. Então, com essa crença firme em nós, a tendência é que nós tenhamos mais coragem, a sensação de que é mais forte para enfrentar qualquer problema. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocação? Ninguém mais? Todos corajosos. Ô Caetano, o medo faz parte do nosso instinto de conservação. Exatamente. Porque a pessoa que também não tem um pouquinho de medo é perigosa, né? Exato. Não pode ser imprudente. Né? Claro que a fé, a gente tem que analisar vários aspectos das coisas que nos rodeiam, né? Tem situações que você precisa ser mais prudente. Exatamente. Às vezes o medo vem para te ajudar, para você agir com um certo equilíbrio, né? Isso. Porque senão você vê muitos negros que deixariam o barco aí afundar porque Jesus era Jesus. Jesus não andou na água, ele levitou. Né? Porque se ele andasse na água, ele ia quebrar uma lei. Não podia quebrar, né? A lei da gravidade não pode, nem que fosse o Jesus, só Deus mesmo, né? Mas então nós sabemos que é necessário, é claro que as pessoas têm que ter a fé, né? É uma série de elementos para ir controlando a vida. Você nunca sabe quando você vai topar com uma situação difícil que você tem que resolver, e às vezes em fração de segundo. Não é? Então é a fé, tudo mais, saber que nós estamos realmente num mundo difícil, mas nós temos a proteção do anjo guardião e tal. Quando nós temos que passar ou resgatar alguma coisa séria, como nós já vemos toda hora aí, por aí, né? Exato. Não tem como escapar, mas então a pessoa tem que ter a fé e saber que se amanhã depois tiver que se resgatar alguma coisa que nós não vamos poder vencer, aí entra a fé, o conhecimento, que nós estamos num mundo mesmo passageiro, de repente nós estamos num mundo melhor, de luz, vencemos as nossas dificuldades, fomos chamados de volta. Então é uma série de coisas. Então você tem que ter vários elementos para poder realmente fazer uma avaliação mais segura. Né? Exato. Agora, é claro, a pessoa que tem medo demais, tem fé de menos, tem muito fé, muito pouca fé. Então é isso. Então a gente tem que continuar controlando. Confiança em Deus, né? Jesus deu todos os bons exemplos, que ele quer dizer, olha, eu faço o que eu faço, vocês poderiam fazer, às vezes, até mais. Quer dizer, isso aí ele encheu a nossa bola, mas, claro, porque Está na frente. ele é um espírito de 10 bilhões de anos, um espírito de luz, né? Então, quando nós chegarmos nesse estágio, nós sabemos que vai ser. Mas ele nos dá força, né? Exatamente. Nos ilumina o caminho. Isso, vai na não tenha frente. medo. Como se vocês caírem aqui na água, vocês vão morrer. Vocês são muito mais do que isso. Exatamente. Ele não ia explicar isso para eles naquela época, eles não entenderam. Né? Exatamente. Então está aqui, ó, vem aqui comigo. Não sei se foi o Pedro, vacilante, afundou, porque não tinha fé, não tinha preparo, não tinha a desenvoltura do Cristo para levitar, ficar sobre a água. Aí o medo superou. A falta de conhecimento e a própria experiência, a vivência dele. Exatamente. Podia ter comparação com Cristo. Né? O que acontece conosco, né? Nós somos assim. Exatamente. Temos que saber que é preciso ter um pouquinho de medo, mas tem que ter um pouquinho de fé, tudo bem dosadinho, tem que ter a receita. Né? Exatamente. Esse exercício, né? É esse exercício. Porque Jesus, realmente, como ele disse, não podia derrogar a lei da gravidade. Né? Porque a gravidade é uma lei. E nós também não podemos derrogar, às vezes, a lei da gravidade dos problemas que nos tentam puxar para baixo, não é verdade? Mas nós temos que ter a coragem realmente de reagir. Esse é o que ele está pedindo, né? Vamos reagir, né? Não vamos entregar os pontos na primeira hora, não é verdade? Quando ele subiu lá ele estava lá, se desmaterializava. Exato. Ele tinha todo o preparo. Tinha todo. Exatamente. Nós ainda somos, né? Então, a mensagem realmente que fica é essa, que nós não nos entreguemos de imediato para os problemas. Né, quando eles aparecem, mas que nós resistamos um pouco, que meditemos e busquemos dentro dessas forças que nós já estamos acumulados, nós já temos coisas acumuladas, não temos? Nós já temos bastante aprendizado acumulado. A nossa caminhada já é longa, não é tão pequenina, já temos uma parcela grande de experiência. Para o quê? Para utilizar nesses momentos. E estamos já despertando com essas novas leituras, né? Com o advento do Espiritismo, né? Que vem nos revelar um pouco mais, abrir um pouco mais dos véus, nos revelando que somos o quê? Nós somos imortais, que realmente nós temos uma outra caminhada à nossa frente,
nós não somos tão frágeis assim, que nós temos condições de resistir, se nós quisermos, ativando essas ferramentas que ele está alegando, que são as ferramentas mentais. Nós temos que realmente modificar o nosso pensamento com toda essa segurança que nós já temos ainda. Agora, lógico, ainda somos seres que temos o medo. Só que temos que trabalhar contra esses medos. Bacana? Muita paz a todos, alegria estar novamente juntos e que Jesus nos fortaleça sempre. E o Pai realmente nos sustente, né? Como realmente nos sustenta, porque se não fosse tanto o Pai, nós não estaremos aqui, não é verdade? Muita paz a todos, que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Boa noite ao pessoal que nos acompanhou pela internet. Muita paz. Obrigado mais uma vez. Então vamos agora aproveitar para a gente fazer os nossos pensamentos, principalmente os nossos agradecimentos. E pensar nesse momento de tudo que bom que aqui recebemos, todos esses ensinamentos, agradecendo, meu Pai, pelo simples fato de podermos ter saúde, de poder estar nesta casa, de poder ter essa chance maravilhosa de nos conectar à corrente do nosso Mestre Jesus e aprender. E receber e sentir todo esse amor que vem do Mestre para nós. Que possamos nesse momento, meu Pai, agradecendo por estarmos aqui, vibrar pelos nossos irmãos que não podem estar. Os irmãos que estão nos leitos dos hospitais, acamados, muitos bastante enfermos, próximos da sua passagem. Que recebam esses irmãos o carinho de Deus, a benevolência do nosso Mestre Maior. Vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram presos, que foram condenados pelas leis dos homens, que este momento que eles estejam reclusos sirva para pensarem no seu caminho, na sua vida, na sua evolução. E assim como nós viemos nesta casa e saímos daqui melhor do que entramos, esses irmãos temos certeza que sairão melhor do que entraram. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nas ruas, agora no momento de frio, que possam receber carinho, comida, ou seja, todo o amor que for necessário para que tenham uma existência melhor neste período, meu Pai. E agradecemos ao Senhor. Elevamos uma prece de amor para que os trabalhos de hoje fiquem calados dentro da gente no maior aprendizado que possamos receber. Que assim seja. Obrigado. Então, só pedir silêncio para quem for ficar aqui, para passar lá na Câmara de Paz, ok? Obrigado.